de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para encerrar, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Como o Padre já disse, Salmo 91, versículos do 10 a 12, em algumas traduções Salmo 90, mas em geral 91, as Bíblias católicas, e Salmo depois, duas citações, 34, versículo 8. Então hoje, querido filho, querida filha, o Padre vai falar um pouquinho sobre a vida dos anjos, a importância dos anjos na nossa vida, sobre a importância de nós tomarmos posse desse grande auxílio, desse grande ajudador, desse grande amigo que Deus nos deu, que é o nosso anjo da guarda, né? Salete deu um testemunho tão bonito e o Padre vai falar um pouquinho sobre isso também, os anjos conselheiros de Deus, né? É um privilégio ter um anjo da guarda e ter consciência disso, porque um benefício que você não tem consciência, ele se torna contraproducente, infrutífero na sua vida. Por exemplo, suponhamos que uma pessoa ganhou o fundo lá do FGTS de quando ela trabalhou na década de 80 e tem lá 40 mil reais para ela retirar. E a pessoa morre sem saber. Grande benefício, ela tinha, mas ela não usufruiu do benefício, né? Então, o anjo é um auxílio espiritual do qual nós precisamos usufruir. Então o Padre vai começar com um fundamento bíblico, depois esse primeiro momento vai ser um pouquinho catequético, explicando sobre os anjos, e depois prático, né, como a gente se relacionar com os anjos. Primeira citação, Salmo 91, versículos 10 e 11. Só contextualizando, você sabe que quando Davi escreveu esse salmo, ele estava no meio de uma guerra sangrenta contra os filisteus, os principais inimigos de Davi, do povo de Israel. E Davi foi rezar à noite na sua tenda. E no meio daquela confusão, daquele conflito, Deus deu esse salmo lindo e dentre esse salmo, esses 3 versículos que eu vou citar falando dos anjos. Não poderá te fazer mal a desgraça. Nenhuma praga cairá sobre a tua tenda, pois ele dará ordem aos seus anjos para te guardarem em todos os teus passos. Em suas mãos eles te levarão, para que teu pé não tropece em nenhuma pedra. Olha só, Deus dizendo para Davi, Davi no meio de uma batalha, confusa, sangrenta, e todos nós vivemos uma batalha. Você vive uma batalha, batalha espiritual, batalha relacional, batalha pela sua família, batalha pela santidade, batalha contra o inimigo, batalha contra as suas más tendências, batalha contra esse mundo atroz, com tanta ideologia que vai roubando nossa mente, nossos filhos de Deus, né? Então, Deus deu essa palavra a Davi e está dando a nós, olha, não te poderá fazer mal a desgraça. Nenhuma praga vai cair sobre a sua tenda, pois ele dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus passos. Em suas mãos te levarão para que o teu pé não tropece em nenhuma pedra. Olha que privilégio. Se nós, claro, Deus está dizendo isso para aqueles e aquelas que honram a aliança com Ele, que vivem em obediência a Ele e que o levam a sério, que o têm como Deus, né? Deus está dizendo, se você me honrar, se você tiver aliança, viver essa aliança comigo, eu não vou deixar você perecer, porque o meu anjo vai te defender. Olha só, tudo isso não vai cair sobre a sua tenda. E a palavra tenda na Bíblia, ela pode significar descendência, ela pode significar casa, ela pode significar família, ela pode significar aquilo que é teu, né? Deus está dizendo, eu vou colocar um anjo para guardar o que é teu, o que você tem. Eu vou colocar um anjo para guardar a sua casa, sua família. Eu vou colocar um anjo para guardar o seu caminho. Não é que nós não vamos ter batalhas. Davi estava no meio de uma guerra, mas a promessa de Deus é a seguinte, você não perecerá, porque eu enviarei o meu anjo para te guardar, para te levar, olha só que coisa linda, te guardar em todos os teus passos, todos os teus passos. Depois vamos para a próxima citação, que também, engraçado, foi escrita por Davi, né? Deus deu a Davi, que é Salmo 34, versículo 8. Você sabe que a Bíblia fala sobre a presença dos anjos 300 vezes, são 300 citações, né? O Padre só escolheu 2. Então você vê como é algo tão presente, tão espiritualmente presente na nossa vida também. Versículo 8. O anjo do Senhor se acampa, melhor dizendo,
em volta ou ao redor dos que o temem e o salva. Achei tão bonita essa expressão. O anjo do Senhor se acampa em redor, ao redor, em volta dos que o temem e o salva. Mais uma vez Deus dizendo, se você honrar minha aliança, eu sempre vou te defender com os meus anjos. Claro, o anjo da guarda está sempre com a gente, mesmo quando a gente não honra, né? Tem um padre amigo que ele brinca que o anjo da guarda só nos abandona quando a gente passa de 120 na Dutra, aí ele sai do carro, né? Na Via Dutra ou na rodovia federal aí, né? Mas brincadeira, nem nesses momentos ele nos abandona. Mesmo quando a gente peca, o anjo continua, só que ele não pode agir quando a gente está em pecado mortal, porque a gente criou um bloqueio, né? Entre nós e ele, entre a sua ação, santa sobre nós, né? Mas olha só, o anjo do Senhor se acampa. Essa palavra se acampa, ela é muito forte neste contexto da Sagrada Escritura. Por quê? Porque, por exemplo, quando acontecia uma guerra, como essa de Davi contra os filisteus, o rei ia para a guerra e a tenda do rei, porque naquela época eles viviam em tendas, né? Era uma tenda especial, mas o inimigo sempre estava buscando encontrar a tenda do rei. Às vezes colocando alguém infiltrado, disfarçado durante a noite para matar o rei, porque se você matasse o rei inimigo, era game over, né? Você ganhava a guerra ali. Então, ao redor da tenda do rei, os melhores soldados, os melhores arqueiros se acampavam. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Dentro daquela época, do contexto daquela época. Então o rei estava ali no centro e os melhores soldados se acampavam de noite com a tendinha, com o acampamento ali do lado e se revezando. Enquanto um dormia, o outro acordado, sabe? Para ter uma vigia constante para com o rei. Então, Davi está dizendo, Deus dizendo através do Davi, o anjo do Senhor se acampa 24 horas por dia ao seu redor, né? Ao redor daqueles que temem o Senhor e o salva. O que isso significa, querido filho, querida filha? É uma promessa de proteção, ou seja, quando você está passando por um momento de perigo, de dificuldade, a reação emocional natural é o quê? É o medo, é o desespero. Mas nessa hora o anjo está ali do seu lado para te defender. Nessa hora, o anjo do Senhor está ali para te proteger. É uma promessa de Deus. Então eu já começo, o padre vai explicar um pouco sobre os anjos, mas eu já começo pedindo para você tomar posse dessas palavras. Porque o anjo do Senhor acampa no perímetro da nossa casa, no perímetro da nossa família, dos nossos negócios, para nos livrar e nos proteger. Claro, quando eu repito, quando nós estamos em estado de pecado, nós criamos uma barreira entre nós e a ação de Deus e a ação do anjo, né? Então é preciso nós lutarmos para honrar, né, essa aliança com Deus, para darmos livre acesso a Deus e aos seus anjos na nossa vida. Mas veja bem, quais são as principais missões, qual é a principal missão dos anjos na Sagrada Escritura? Como o padre disse, a citação sobre eles aparece mais de 300 vezes. A carta aos Hebreus diz que eles são incontáveis, né? O livro do profeta Daniel, capítulo 4, diz que eles são maiores, o número deles é maior do que as areias da praia, né? E do que as estrelas do céu. O São João, no Apocalipse, capítulo 5, diz que Deus deu a ele uma visão que ele via milhares de milhões de miríades de anjos, né? São incontáveis. E qual é a principal missão dos anjos, segundo a Bíblia? Primeira é a de proteção. Eles vêm para nos proteger. Como eu dizia, quando nós somos criados por Deus e recebemos a alma imortal, nós já recebemos um anjo da guarda para nos guardar e defender, filho, filha, em todo o nosso caminho. Todo tem um anjo do seu lado te defendendo. Sempre, você pode não perceber, mas o anjo está ali para te proteger. A principal missão deles é proteção e a segunda principal missão deles é anúncio da parte de Deus, né? Angelos, do grego, quer dizer mensageiro, né? Eles são mensageiros da parte de Deus. Tanto que o arcanjo Rafael trouxe a mensagem, né? Gabriel trouxe a mensagem de Deus para Nossa Senhora. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, não é? Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto que vai nascer do seu ventre, né? Aliás, essa segunda parte foi Isabel que disse, mas a primeira foi o anjo que disse, olha, Deus te escolheu para ser a mãe do Senhor, você vai ficar grávida pela ação do Espírito Santo. Ele veio trazer ali uma mensagem de Deus. E nós vemos no livro de Tobias também, o arcanjo Rafael, agora sim Rafael, né? Conduzindo Tobias no caminho que ele deveria seguir, protegendo ao longo do caminho, sabe?
Papa Bento XVI tem uma homilia bonita que ele fez na Festa dos Arcanjos, 29 de setembro de 2007, que ele diz assim, que os anjos, eles trazem Deus aos homens e os homens a Deus, né? Eles estão ali no meio. Por quê? Porque eles contemplam a visão beatífica de Deus, eles veem Deus face a face e ao mesmo tempo eles estão conosco, nos ouvindo, né? E os 3 nomes dos arcanjos, nos 3 nomes tem El, que do hebraico antigo, aramaico antigo, queria dizer Deus, né? Gabriel, né? Rafael e Miguel. Miguel, que como Deus, Rafael, cura de Deus, ou Deus cura, e Gabriel, força de Deus, né? Eles nos colocam em conexão com Deus. E você sabe que nós temos 9 coros de anjos divididos em 3 hierarquias, só para conhecimento mesmo. A primeira hierarquia, querubins, serafins e tronos, que atuam somente diante de Deus no céu, né? A segunda hierarquia, potestades, dominações e virtudes, que atuam ali na geografia universal, né? Ordenando o cosmo, na organização do universo. E a terceira hierarquia dos 3 coros de anjos são os principados, arcanjos e anjos da guarda, que atuam como mensageiros de Deus diretamente com seres humanos, né? Mensageiros, protegendo. Os arcanjos, os principados e os anjos da guarda. Santo Tomás de Aquino, que nós citamos aqui no começo, chamado de doutor angélico também, né? Ele dizia que os anjos são o poder de Deus em movimento. Ou seja, quando Deus diz faça-se, são os anjos que vão executar esse fazer de Deus. Quando Deus diz haja luz, são os anjos que vão ali executar essas ordens de Deus, né? E eles são seres espirituais, seres imateriais, né? Eles não são limitados pelo espaço e pelo tempo como nós. E eles têm uma sabedoria infinitamente superior à nossa. Eles têm um poder infinitamente superior a nós. E a gente tem que contar com os anjos, gente. A gente tem que contar com o auxílio desses anjos, desses amigos que Deus nos deu, dessa escolta celeste que nos acompanha todos os dias. Você sabia que as cidades têm anjos? As famílias têm anjos, os países têm anjos. Você vê lá em Portugal, é tão bonita a festa do anjo de Portugal, né? Nós temos que invocar a proteção do anjo do Brasil diante das calamidades que acontecem, do anjo que guarda a nossa família, né? E invoque o seu anjo da guarda, sobretudo o anjo da guarda que Deus te deu, diante dos perigos físicos. Por exemplo, uma viagem, quando você for começar a viajar, faz essa oração que é tão antiga, mas tão linda, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Tão simples, mas tão poderosa essa oração, né? A gente tem que invocar os santos anjos diante dos perigos físicos, como eu disse, né? Uma viagem de avião, eu já invoquei umas viagens de avião aí que eu passei uns aperrengues, né? Eu invoquei bem os meus anjos, meu anjo da guarda, pedi a intercessão, sabe, diante de perigos, de ladrões, de pessoas más, né? A gente não sabe, gente, o que está no coração das pessoas que a gente encontra, no dia a dia. Você não sabe o que está na mente das pessoas que te encontram. E existem pessoas más, infelizmente, existem pessoas mal intencionadas, estelionatários, caluniadores, invejosos, pessoas maliciosas, violentas, estupradores. Então, o ideal é todos os dias pela manhã você já conversar com o seu anjo da guarda e pedir a proteção dele para você naquele dia. Sobretudo pela manhã, gente. Pela manhã a gente vive uma batalha muito grande, espiritual e mental, né? Os padres do deserto diziam que nos primeiros minutos do dia, Deus e o diabo vivem uma guerra para ver quem vai conduzir a mente da pessoa naquele dia. E quem ganha, conduz aquela pessoa aos resultados específicos que estão no seu coração, né? No coração de Deus ou no coração do inimigo, né? Então, os padres do deserto, os monges dos primeiros séculos do cristianismo. Então, pela manhã, querido filho, querida filha, já invoque o anjo da guarda, invoque a proteção, converse com ele. Sabia que a gente pode conversar com o anjo da guarda? Tem gente que fica tão preocupada em descobrir o nome do anjo da guarda, isso não é tão essencial. Converse com ele, peça proteção, ele nos protege, como eu disse, das pessoas más, dos males, perigos naturais. Mas também e sobretudo, os anjos foram criados com a missão de nos proteger da perdição eterna. Eles estão aí para não deixar com que nós percamos a salvação, nós caminhemos para o inferno, né?
Os anjos estão aí para te proteger nas tentações. Você viu a palavra dizendo? Assim como vêm os anjos maus nos tentarem, né, os espíritos decaídos, também existem os anjos de Deus que acampam ao nosso redor para nos defenderem no momento de tentação. Sabe quando vem aquela tentação mental, aquela tentação diante de um pecado, aquela tentação para retornar à depressão, a desanimar, aquela tentação do pensamento suicida, aquela tentação da angústia, aquela tentação para roubar uma pessoa, para prejudicar. Tem pessoas que são tentadas assim. Uma vez eu atendi um jovem que dizia: padre, estou com raiva de uma pessoa, eu já sonhei umas 3 vezes eu matando aquela pessoa. Prazer que me dava, isso era uma tentação. Eu falei, claro que é, né? Imagina. Mas tem pessoas que são tentadas assim, no ódio, na violência, na vingança, na avareza, na impureza, né? Na depravação. Momento de tentação, invoque o seu anjo da guarda, porque a principal missão dele é nos proteger na tentação, é zelar pela nossa alma. E saiba que não existem segredos entre você e o seu anjo. Então ele sabe tudo. Tudo, padre? É, tudo. Então invoque-o nos momentos das provações, invoque-o nos momentos da tentação, sobretudo na mente, como o padre dizia. Quando os pensamentos ruins estão voltando, aquele medo ligado a coisas do passado que você viveu, invoque o seu anjo da guarda para combater espiritualmente por você. Porque uma guerra espiritual está sempre acontecendo. A gente saiba ou não. Existe sempre uma guerra acontecendo. Então, quando você invoca o seu anjo, ele vai combater por você guerras que você não vê, mas que são reais. Durante o dia, invoque o anjo. Antes de dormir, invoque o anjo. Sabe? A gente precisa aprender a consagrar o nosso sono e o nosso descanso a Deus. Você sabia que nós sacerdotes, os consagrados, fazemos todo dia a liturgia das horas, que é uma oração específica, né? E tem a oração da noite que é chamada completas, né? Tem uma antífona tão bonita que é assim: salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. A nossa mente vigie com Cristo, o nosso corpo repousa em sua paz. A igreja nos ensina a rezar o nosso sono, a consagrar. Porque também nós podemos estar vulneráveis espiritualmente durante o sono. Você sabia disso? Que às vezes durante o sono você vive tentações em sonhos, vive opressões. Durante o sono, né? Então, invoque o seu anjo antes de dormir. Consagre a ele o seu sono. Peça a ele: meu anjo da guarda, querido, dado por Deus, me proteja durante essa noite. Não precisa ser 3 horas de oração, mas esse colóquio, sabe? E mais, como a Salete disse, e eu ratifico porque eu tinha preparado dizer isso mesmo, nós precisamos pedir conselhos aos nossos anjos da guarda, porque eles estão lá para isso. Vamos supor que eu tivesse um exemplo bem material, né, para tentar trazer para mais perto. Vamos supor que se fosse um microempresário aqui, né? Tivesse uma padaria, um negocinho aqui em Cachoeira, Paulista, né? E alguns funcionários, pequenininho, mas eu queria crescer. Tem possibilidade de crescer, mas eu tenho medo. E vamos supor que o Cassiano aqui, da minha direita, fosse um dos economistas mais renomados do Brasil, que sabe tudo sobre investimento, que morou fora do Brasil, que trabalhou junto no Ministério da Economia no Brasil, e se aposentou e está aqui do meu lado, dizendo: se precisar de qualquer conselho, fala comigo, tá? E eu aqui penando para fazer um investimento. Eu não ia falar com ele? Um homem de um conhecimento desse, que tem tanto a me oferecer? Claro que eu ia, só se eu fosse tolo, né? Para não dizer outra coisa, né? Se eu fosse bobo, porque eu tenho que aproveitar. Estou fazendo essa analogia material para você entender. Olha só, Deus colocou do seu lado um ser puramente espiritual, diz o Catecismo, número 328. Um ser profundamente espiritual, que tem uma sabedoria perfeitíssima, que sabe exatamente como Deus pensa e o que Deus quer, que goza da visão beatífica de Deus dia e noite, vê Deus dia e noite, e que pode te aconselhar. Por que você não vai usufruir? Por que você não vai contar com esse conselheiro? Sabe? Então, a gente precisa, de fato, usufruir. No livro de Tobias, no capítulo 5, quando São Rafael se apresenta, né? O arcanjo Rafael, Tobias nem Tobit, seu pai, sabiam que era um arcanjo, porque ele estava em forma humana.
Tobias disse para o anjo, eles precisavam ir a um lugar para receber um dinheiro lá de um parente de Tobit, né? Até Tobias encontrar Sara, aquela história linda. Mas Tobias disse a Rafael, olha, eu não sei como chegar até lá. E o que São Rafael disse? Eu vou te acompanhar, pois eu conheço o caminho, deixa eu te guiar. Bonito e profético isso ao mesmo tempo, porque veja bem, o anjo sabe o caminho que você tem que seguir. Ele sabe quais são os planos de Deus para você. Ele sabe o que é melhor. Porque ele está na presença de Deus. Ele sabe o plano. E você sabe que os anjos decaídos, Lúcifer, o diabo e os anjos decaídos, eles não podem ler os seus pensamentos, saber os seus pensamentos. Por quê? Porque eles perderam a visão beatífica de Deus. Eles não pensam como Deus, eles não sabem o que Deus pensa. Quando eles escolheram desobedecer, eles perderam isso. Mas o anjo, ele, se você quiser falar com ele, até em pensamento ele ouve. Porque ele está ligado a Deus e goza ao mesmo tempo dessa presença, né? Em todas as faculdades, em todas as áreas da nossa alma, né? Então, peça conselhos ao seu anjo. Você tendo que tomar uma decisão difícil, não é? Uma decisão, como a Salete falou, que pode mudar a sua vida. Escolher uma vocação, terminar um relacionamento ou não terminar, mudar de cidade ou não mudar, mudar de emprego ou não mudar, fazer um intercâmbio ou não fazer, começar um namoro ou não começar, terminar um namoro ou não terminar, fazer uma viagem ou não fazer, pergunte ao seu anjo, ele sabe o caminho, ele vai te orientar, porque existem planos que nós não sabemos. Às vezes você está passando uma provação, filho, filha, e você tende a desanimar. Aí eu vou parar aqui nesse grupo da igreja. Eu lembro, quando eu entrei na Canção Nova, isso há 20 anos atrás quase, no comecinho, quando a gente entra, é natural, né? Nos pré-noviciados, aquela primeira fase de formação, eu falava assim, eu vou embora, estou de saudade da minha mãe, do meu pai, eu vim com 20 anos, né? É natural a gente passar por isso. Mas muitas vezes eu ouvia aquela voz interior assim. Tenho certeza que era o meu anjo falando comigo. Não, continua, eu tenho um plano para você aqui. Se eu tivesse ido embora, eu não seria sacerdote, eu não poderia estar falando com você, eu não poderia ajudar as pessoas que hoje eu ajudo como padre, né? Então, eu via só aquele momentinho. A gente tem a visão muito limitada. Por isso que o arcanjo Rafael disse a Tobias, eu sei o caminho, eu vou te conduzir, eu sei. A nossa visão é limitada, ainda mais quando a gente está sofrendo, filho, filha, quando a gente está sofrendo, a gente não vê nada além do que o nosso umbigo, me perdoe a sinceridade, nada além que o nosso sofrimento, nada mais que o nosso sofrimento. O sofrimento limita a gente nesse sentido, né? Então a gente tem que perguntar, o que eu faço, meu anjo da guarda? Porque ele vai te orientar, ele sabe o caminho. E ele vai te conduzir, porque às vezes, por exemplo, como eu disse no meu exemplo, eu podia ter saído da Canção Nova, desistido do sacerdócio, mas eu seria infeliz, porque eu fui criado para ser padre. Eu sou feliz na minha vocação. E ele sabia, o meu anjo, o que tinha na minha alma, e o que Deus tinha para mim, né? E muito mais que ele tem ainda, né? Eu sou um padre novo, muito mais que ele tem para os nossos irmãos, meus irmãos aqui, que Deus tem, né? Então, peça conselhos e pare para escutar, porque o anjo fala. Ele vai falar na intuição, ele vai falar mostrando alguma coisa, ele vai falar fazendo você sentir algo, né? Peça, usufrua desse guia, sabe? Imagina, você tem um ser poderoso, espiritual, que contempla Deus face a face, que compartilha do amor de Deus por você, 24 horas para te ajudar. Usufrua, deixa esse amigo te conduzir, sabe? Deixa esse amigo te conduzir diante de uma decisão, diante de uma situação difícil que às vezes você tem que enfrentar, porque nem de todas as situações difíceis, conflitivas, Deus vai nos livrar, ou o nosso anjo vai nos livrar, porque Davi estava na guerra, Deus falou, meu anjo está com você, mas enfrenta a batalha. O anjo de Deus estava com Daniel, mas Daniel entrou na cova dos leões, saiu ileso, mas teve que entrar. O anjo de Deus, o Senhor, estava com os 3 jovens na fornalha, também Daniel, mas eles tiveram que entrar. Existem conflitos, lutas que a gente tem que viver, não tem jeito. Você enfrentando esse câncer, você recomeçando a sua vida depois dessa separação, você enfrentando essa depressão, essa ansiedade, sabe? O anjo está com você, peça proteção, peça bênção. Quando você tem que atravessar o vale escuro, às vezes a gente tem que atravessar, né? Peça proteção do seu anjo.
peça a bênção de Deus através do seu anjo. Ele vai conduzir o seu passo para que o seu pé não tropece em nenhuma pedra. Continuando no Salmo 91, a gente leria isso, né? Porque existem muitas pedras no caminho, filho, filha. Existem muitas armadilhas. Hoje, eu tenho só 11 anos de padre, eu sou um menino, eu me considero. Claro, não sou mais um jovenzão, né? Mas eu olho para a minha vocação e eu tenho certeza que os irmãos partilham disso, a Val, todos nós aqui. Eu olho para o itinerário da minha vocação e eu vejo quantas armadilhas existiram no caminho para eu chegar aqui. Para me desviar da minha vocação. Às vezes até coisas boas, tá? Coisas boas que me desviariam da minha vocação. Coisas boas que me desviariam do projeto de Deus para mim, da vontade de Deus para mim. E o meu anjo foi me conduzindo, vai por aqui, pisa aqui, evita aquela pedra, evita pisar ali que ali tem uma armadilha, como diziam os antigos, não, arapuca. Né? Então, outra coisa, cultive o hábito de saudar o seu anjo da guarda e cultive o hábito de saudar o anjo da guarda das pessoas. Você sabe, tem uma história interessante. O Papa São João XXIII, ele foi núncio apostólico em Paris por muito tempo, antes de ser Papa. E certa vez o Papa Pio XI mandou uma carta para ele, não lembro se era carta ou telegrama naquela época, dizendo assim, João XXIII, era Angelo Roncalli, não é o nome dele como cardeal, quando você tiver que resolver alguma coisa difícil na diplomacia, porque era uma época meio difícil, pós-guerra ali, né? Faz o seguinte, pede para o teu anjo da guarda ir na frente e conversar com o anjo da guarda da outra pessoa. Porque quando você chegar, a situação já está praticamente resolvida. E o Papa João XXIII sempre fazia isso, depois ele falou, né? Sempre, ele falou que sempre funcionava. São Padre Pio, por exemplo, São Padre Pio conversava com o anjo da guarda dos seus dirigidos. E falava para o anjo da guarda dos seus dirigidos espiritualmente, olha, quando essa pessoa tiver em tentação, dificuldade, me acorda, nem que for à noite, que eu vou rezar por ela na hora. E muitas vezes São Padre Pio era acordado durante a noite pelo anjo da guarda da pessoa que falava para o anjo da guarda de São Padre Pio e São Padre Pio acordava, né? Eu sei que é uma coisa bem espiritual o que eu estou trazendo, mas é real, o espiritual é real, né? Então, saúde o anjo da guarda, tem que conversar com seu marido, né? Aquelas conversas difíceis, peça para o seu anjo da guarda, falar com o anjo da guarda dele para ir preparando o terreno, né? Você não sabe em que seu filho está metido, você está desconfiado que seu filho está usando droga, sua filha está na prostituição, está numa opção de vida errada. Peça para o seu anjo da guarda conversar com o anjo da guarda do seu filho e trazer à luz o que está acontecendo, te mostrar como agir com o seu filho. Você está com câncer e está com medo do médico errar o diagnóstico, está com uma doença, peça para o seu anjo da guarda conversar com o anjo da guarda do médico, para ambos já prepararem o caminho, né? Que fantástico isso, né? Muitos santos viviam isso, sabe? Viviam essa dimensão espiritual. E é tão legal, gente, quando a gente vê que a gente nunca está sozinho, né? Porque para nós que temos fé, você nunca está sozinho, nunca. Deus está contigo, os anjos estão contigo e o seu anjo da guarda é inseparável. Ele foi feito para você, é teu, sabe? É um companheiro de viagem, você tem que conversar, você tem que contar suas coisas, apesar dele saber tudo, né? Mas contar, né? Eu mesmo vivi muitas experiências nas quais, como eu falei, citei algumas aqui, eu vi o meu anjo da guarda cuidando de mim, sabe? Eu me recordo, quando eu morava ainda no Paraná, né, minha família é do Paraná, teve uma época que eu, graças a Deus, já tinha vencido as drogas, tantas coisas que eu vivi na minha adolescência, difíceis, estava no grupo da igreja, estava caminhando bem, e comecei até a fazer um caminho vocacional para descobrir minha vocação, mas coisas de jovens, tinha ali 19, 18 anos, terminei o caminho e comecei a namorar uma moça muito legal, muito bonita, muito cheia de Deus também na época, foi uma experiência bonita. E nesse tempo, meu pai pediu para que eu trabalhasse com ele, né? Eu comecei a trabalhar com meu pai tinha uma empresa ali que tinha alguns caminhões, etc. E ele me deu um caminhão para trabalhar. Eu tinha acabado de tirar a carteira, tinha 19 anos, você não tirava nem a D, que é de caminhões grandes, tirava a C, que é de caminhões menores, né? E eu fui fazer uma entrega, mas eu tinha uma semana de carta, você imagina, experiência zero, carteira de motorista, né? Experiência zero. Então, meu pai travou a coluna, machucou a coluna, falou, filho, olha, eu sei que você não tem tanta experiência, mas o pai machucou, a gente tem algumas entregas para fazer, será que você não poderia fazer? E eu fui fazer. E carreguei, né? Eram caminhões, aqueles caminhões caçamba, né? Que entregam areia, pedra. Meu pai tinha como se fosse, tem até hoje, né? Lá em Londrina, um depósito de construção, né? Como se fosse um depósito de construção. E estava chovendo. Você sabe que quando a areia fica molhada, ela quase que dobra o peso, né? Porque ela fica um pouco encharcada. Então, carregou o caminhão e eu fui fazer a entrega. Tinha 18 para 19. E eu estava subindo, tinha uma subida e quando... Subida não, uma descida, o começo de uma subida você virava,
tinha que virar assim, né? E eu fui embalado, que a areia pesada ali, né? A hora que eu fui virar para fazer a curva, né? Virar o caminhão, eu senti que o pneu começou a levantar, assim, né? E embaixo tinha uma ponte onde eu ia passar e tinha um buraco assim de uns 4, 5 metros, imagina. E eu ali com uns 13 mil quilos de areia. Imagina se eu caio ali embaixo, né? Com carga em cima de mim. Eu ia morrer na hora, né? Gente, mas parece que é uma fração de segundo, né? Parece que eu ouvi assim, meu anjo me dizendo, né? Joga tudo para cima, porque se for para tombar, tomba aqui em cima. Como é que você pensa isso numa fração de segundo, né? Porque, tipo assim, eu tombar o caminhão em cima da pista é uma coisa, pode machucar, mas não é aquela coisa. Agora, você cair com o caminhão assim, né, de ponta e a carga em cima de você por 4 metros, acho que uns... Não, na verdade é mais que 4 metros. Acho que é bem mais que 4 metros. Devia ser ali entre 4 e 6 metros. Eu ia morrer na hora, né? Como várias pessoas já morreram. E eu joguei assim, mas foi uma fração de segundo. Sabe quando você puxa o volante de uma vez assim? Menino, eu não tinha experiência, eu não tinha. Claro, meu pai já dirigia, eu dirigia desde novo, mas uma coisa é você saber dirigir, outra coisa é você ter experiência. Eu lembro que eu puxei assim, na hora o caminhão tombou para esse lado e eu simplesmente virou assim, né? Estava relativamente rápido, estava, mas não me arranhei, gente. Eu não me arranhei. Você vê, hoje preparando essa pregação cedo, eu estava lembrando desse fato, né? Foi o meu anjo da guarda me falando o que fazer, porque eu não sabia o que fazer. E nesses momentos... Você vai falar assim, a pessoa tem que ser proativa. Gente, nesse momento, a hora que a adrenalina sobe, né? Eu só lembro da roda do caminhão para cima, assim, vindo, né, tal. Depois sair do caminhão, vira piada, tudo alegria, né? Mas na hora, né, eu não estaria aqui, não existiria Padre Adriano Zandoná se não fosse essa experiência com o meu anjo da guarda. Ali, ele me falou o que fazer, sabe? E em tantas outras experiências. Amid the quiet of the night, I sense the weight of worries taking flight. But darling, listen close and hear my plea. In this melody I ask, darling, don't you weep for me. In the shadows where fears reside, I find solace in the love you provide. With every step you ease my pain. In your embrace I found shelter from the rain. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always be near. Though storms may rage and oceans may roar, I'll stand by your side. Né, gente? Às vezes, você percebeu que às vezes você está diante de uma pessoa. Tem gente que fala assim, que é até um ditado que cristão não tem que usar, tá? Porque é um ditado que no fundo não é muito legal, se você for pesquisar. Meu santo não bateu com dele, né? Não é cristão isso, não usa esse ditado. Mas tem gente que fala, não é? Meu santo não bateu. Porque às vezes, claro, às vezes a implicância é a falta de conversão da gente também, né? Que a gente precisa ser mais dócil, mais humilde, mais amoroso, né? Mas, em algumas circunstâncias, parece que tem pessoas que chegam no nosso caminho que o nosso anjo da guarda está falando. Cuidado. Cuidado com essa pessoa. Cuidado, porque, gente, nem sempre o lobo vem com cara de lobo, né? Jesus disse no Evangelho que tem muita gente dentro da igreja, até dentro da igreja, dentro da religião, né? Que são lobos em pele de cordeiro. Vem com discurso atraente, é muita prosperidade, é muita alta performance. Cuidado. Se o teu anjo está falando na sua intuição, sobretudo vocês mulheres, porque a mulher ela tem uma intuição diferenciada, né? Deus fala muito com a mulher na intuição, isso é bíblico. Eu escrevi isso no meu livro A Cura da Alma Feminina, que é um livro grande, complexo, de cura interior para as mulheres. Eu estudei bastante, né? Grande para dizer que eu estudei bastante para entender também a partir da Bíblia, da psicologia. Deus fala muito, o anjo fala muito com as mulheres através da intuição, né? E às vezes a mulher, minha mãe é muito assim, né? Ela intui uma coisa, ela fala uma coisa, né? É batata, pode escrever, né? Mas é o anjo da guarda orientando. É o anjo da guarda trazendo a mensagem de Deus. Porque o anjo, ele não é uma entidade superior além de Deus. Não, ele é simplesmente um servo de Deus, que está ali executando as ordens de Deus na tua vida e te mostrando o querer de Deus, sabe? E mais uma vez eu digo, a maioria das armadilhas, elas não tem cara de armadilha. A maioria dos laços não tem cara de laço. Muitas pessoas boazinhas, bonitinhas, legaisinhas, escondem muitas vezes um laço para perder a nossa alma e para nos prejudicar. Então escute o seu anjo da guarda, deixe-se conduzir por ele.
Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Nós pedimos, Senhor, põe os teus anjos conosco hoje para nos defender no combate contra o mal. Cuida de nós, Senhor, através dos teus anjos. Cuida de nós através dos arcanjos, das potestades, dos principados, aliás. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós através dos nossos anjos. Que os nossos anjos nos mostrem o caminho e que nós sejamos dóceis o bastante para nos deixar conduzir pelos nossos anjos. Que os nossos anjos nos revelem o teu querer e que nós o aceitemos. Vem com teus anjos nos proteger, Senhor. Que os teus anjos sejam mensageiros da tua vontade para nós e que nós saibamos ouvir. Nosso anjo da guarda, eu rezo a ti, meu anjo da guarda, todos que nos acompanham, todos que estão aqui. Anjo da guarda, por favor, retira a venda dos nossos olhos, nos faz enxergar a vontade de Deus. Anjo da guarda, por favor, nos faz ouvir a voz de Deus. Anjo da guarda, por favor, nos liberta da surdez espiritual. Combate os anjos maus que vêm contra nós, anjo da guarda. Vem nos proteger das tentações, da impureza, dos vícios, da mágoa, das mentiras do inimigo no nosso coração. Ó anjo, tu que és arauto da humildade, que venceste pela humildade. Enquanto Lúcifer disse, não servirei, o arcanjo Miguel disse, quem como Deus? Vós que sois humildes, preservai-nos, ó santos anjos, do orgulho, do pecado capital do orgulho, da vaidade.